Olá pessoal, o meu nome é Kenzo e você está assistindo ao KVR, Kenzo Virus Researcher, ou do inglês, pesquisador de vírus. Eu criei este canal para a gente compartilhar nossos aprendizados dentro da área de malwares, vírus de computadores e segurança da informação. Este canal foi criado para gerar um conteúdo que eu gostaria muito de assistir aqui na plataforma. Isso significa um aprofundamento do assunto, a codificação e criação desses vírus, testes e o que fazer quando você é infectado por eles. Por este motivo, eu vou estar adotando um modelo semanal de geração de conteúdo. Lives no site roxo todos os sábados às 20 horas e a publicação do condensado do que aconteceu na live ao longo da semana como vídeo aqui no YouTube, para todos aqueles que perderam a live. Por exemplo, este vídeo se trata de um resumo do que eu falei em live neste último sábado, uma introdução a vírus de computadores. Eu espero que vocês se interessem pelo canal e, caso conheça alguém que possa se interessar por este assunto, por favor, compartilhe com eles para eles verem o que eles acham. Como busco fazer disso uma jornada de aprendizado coletivo, deixe nos comentários algum assunto que vocês acreditem que seja relevante de cobrir ao longo do tempo deste canal. Agora, quem sou eu? Eu sou Kenzo Shiraishi, um simples entusiasta da área de segurança da informação. Antecipo, eu não sou um expert da área, mas um estudioso de qualquer forma. Atualmente, eu sou formado em Engenharia da Computação pela Escola Politécnica de Engenharia da USP. Atualmente estou em um mestrado dentro da área de segurança da informação e redes distribuídas. Em paralelo com esses meus estudos, eu gostaria de expandir os meus conhecimentos dentro da área de vírus de computadores através deste canal, interagindo com vocês a partir de um aprendizado colaborativo. Eu pretendo fazer isso da forma mais informativa possível, trazendo de forma digerida todos esses meus achados de leituras de artigos e livros para vocês. E não se preocupem, eu deixarei todas as referências que eu mencionar aqui embaixo na descrição para vocês me contestarem, algo que eu inclusive encorajo. Agora que vocês me conhecem e conhecem o canal, sem mais delongas, vamos começar! Atualmente, chegamos qualquer programa que age de forma destrutiva em nosso computador de vírus. Quando o termo genérico mais apropriado seria o de malware, um software dotado de intenções malignas. Em compensação, contrariando o senso comum, vírus de computadores podem não ter uma intenção maliciosa agregada necessariamente, o que exige da gente uma forma de diferenciar. Para entender isso, a gente tem que entender as origens desse nome na academia. O tema de reprodução de programas de computador já era expresso por um dos grandes pesquisadores da computação, von Neumann, como expressa em anotações de algumas de suas aulas. Esse seu entusiasmo em traçar paralelos da biologia com um programa de computador acabaram inspirando diversos trabalhos interessantes na computação, como o jogo da vida de John Conway, que consistia de uma matriz que simula regras de vida, morte e reprodução em seus pixels, como mostrado aqui na tela, que poderiam ter dois estados possíveis, vivo ou morto. Dentro desse entusiasmo de von Neumann, já se trazia a ideia incipiente de um programa que operasse na via de criar uma cópia de si mesmo, de se reproduzir. Isso acabou trazendo à tona alguns experimentos interessantes, como o Rabbit e o Creeper. O Creeper era um programa que, ao ser executado, criava cópias de si mesmo e as transmitia pela rede de computadores aos quais estivessem conectados ao computador infectado. Isto surgiu como uma curiosidade científica e não causava danos ao sistema de forma significativa. Para removê-lo da rede, no entanto, logo desenvolveram um programa Reaper que caçava a presença desse Creeper e o deletava. Podemos dizer que se tratou de um primeiro par de vírus e antivírus documentado na história. O Rabbit é um outro artefato curioso, que ao ser executado, uma de suas funções é acionar a execução de si mesmo. Isso significa que o sistema enchia de instâncias de execução do Rabbit. Sim, como um coelho se reproduzindo, gerando vários filhotes. Estes dois vírus são interessantes de se mencionar pelo fato deles trazerem consigo três categorias diferentes de vírus, muito bem ilustradas neles, que dizem respeito ao seu meio reprodutivo. Reprodução em disco, em processos e em rede. Quando um vírus consegue se replicar em outros arquivos ou em outras pastas do seu sistema de arquivos, podemos dizer que eles têm um comportamento de reprodução em disco. No caso do Rabbit, podemos denominá-lo como um caso de fork bomb,
Se tratam de vírus de reprodução em processos, pois ele está criando outras instâncias de execução de si mesmo. E finalmente, reprodução em rede, que é um pouco mais complicado de se fazer, mas é perigoso quando são bem-sucedidos. Que se trata da categoria de vírus que criam cópias de si mesmo e se propagam para além de uma máquina-alvo, se espalhando para outros dispositivos conectados na mesma rede ou até se enviando por e-mail para destinatários conhecidos da vítima. Após esses experimentos e a aparição de outras tentativas inocentes de vírus de computador, um estudioso da área, Fred Cohen, escreveu um artigo, Computer Virus, para definir formalmente esta categoria de programas. Ali, temos então duas características necessárias em um programa para ele ser considerado um vírus, e mais duas características não necessárias, mas usuais de se encontrar em um vírus quando a gente encontra um. Um vírus de computador precisa ser dotado de dois mecanismos principais: um mecanismo de busca e reconhecimento de infecção e um mecanismo de reprodução. Tal como vírus biológicos, um vírus precisa ter algum mecanismo que o ajude a identificar o ambiente para encontrar arquivos ou critérios que sejam favoráveis à sua reprodução. Um vírus biológico que só ataque células do pulmão, por exemplo, podem ter estruturas lipoproteicas em sua superfície que se conectem a estruturas que também estejam anexadas à membrana plasmática dessas células. Então, quando essas estruturas se reconhecem, o vírus consegue então identificar que ele achou um alvo favorável para a sua infecção. Da mesma forma, um vírus que, por exemplo, infecte arquivos de Python no seu computador pode ter um mecanismo de busca que seja o de verificar o caminho de todos os arquivos terminados com .py. Agora que o vírus sabe identificar o seu ambiente, ele precisa se reproduzir. Pode ser tanto uma cópia de si mesmo, quanto uma reprodução de uma forma evoluída, que é uma forma de dizer que seria um programa um pouco diferente. O mecanismo de reprodução deve passar pela cópia desse código de execução para dentro de um arquivo ou espaço livre em disco. Por exemplo, este vírus pode copiar o seu conteúdo reprodutivo no início de um script de Python que ele encontrar. Ao fazer isso, quando alguém executar o programa infectado, ele executaria a carga viral, assim repetindo o processo de infecção novamente, e executaria o seu conteúdo original, normalmente, justamente para não levantar suspeitas pelo usuário. Essas são as características necessárias para um vírus de computador, mas em compensação, há outras duas características usuais nesse tipo de artefato: mecanismos de ocultação e bomba lógica. Os mecanismos de ocultação podem ser empregados por vírus para dificultar a identificação de sua presença no computador pela vítima ou pelo antivírus. Vírus são muito mais conhecidos pelo dano que eles causam nos computadores das vítimas, isto é, a sua bomba lógica. O que um vírus efetivamente faz ao ser executado é o que se trata de bomba lógica. Seria o análogo de dizer que a bomba lógica de uma influenza se trata de espirros, corizas e febres. As pessoas acabam conhecendo o vírus por esses efeitos mais do que pelos seus mecanismos de funcionamento e reprodução. É aqui que um vírus pode ter como bomba lógica, por exemplo, a cifração do seu disco para requisitar por um resgate, quando é o caso de ransomwares. Algo interessante é que uma bomba lógica pode também ser benigna, como é o caso de uma proposta de vírus de computador que se reproduz pelos seus arquivos de mídia e os compacta, assim liberando até 50% do seu espaço no disco. Quando se executa esse arquivo infectado, o vírus descomprime o arquivo e o apresenta para o usuário. Enfim, como podemos ver aqui, vírus de computador é uma categoria que diz muito mais respeito a programas dotados da capacidade de reprodução do que propriamente o estrago que eles causam. Agora, armados desse conhecimento, vamos pôr isso em prática. Vamos criar o nosso primeiro vírus de computador. Vamos fazer o vírus mencionado como exemplo. Digamos que a gente queira que ele se reproduza sobre programas codificados na linguagem Python. Para isso, o nosso mecanismo de busca do vírus passa por verificar uma árvore do meu sistema de arquivos, procurando por arquivos com extensão terminada em .py. Agora que temos o nosso mecanismo de busca, podemos seguir em frente construindo seu mecanismo de reprodução. Façamos uma reprodução simples. Quando ele encontra um arquivo Python vítima, ele simplesmente copia todo o seu conteúdo para o seu interior. Dessa forma, sempre que os arquivos infectados forem executados, eles irão reproduzir o vírus em outros arquivos que ainda não foram infectados. Para impedir que um arquivo seja infectado duas vezes pelo mesmo vírus, a gente adiciona um reconhecimento de assinatura de vírus na primeira linha, que ajude o vírus a reconhecer um arquivo já infectado.
Neste exemplo, não vamos implementar uma bomba lógica nem mecanismos de ocultação para justamente torná-lo simples. Após a codificação deste vírus e executando ele neste ambiente de teste, nós verificamos que o programa residente na pasta-alvo foi infectado. Quando este é executado, ele realiza as mesmas instruções que ele executava anteriormente, mas agora executando silenciosamente também o que o nosso vírus X quer para ele fazer. Este exemplo de vírus foi extremamente simples e ele tem alguns problemas. O primeiro é que ele se trata de um vírus baseado em uma linguagem interpretada. Significa que, para o computador executá-lo, a vítima precisa ter um programa capaz de interpretar este código e executá-lo. Usuários comuns de Windows dificilmente têm Python instalado em suas máquinas, a não ser que sejam pessoas desenvolvedoras. Além disso, a lógica do vírus está em codificação clara que não passaria despercebida por um programador mais atento. Então, a maior parte dos vírus de computador que nós encontramos pela internet está de uma forma compilada, isto é, já preparada para ser executada pelo seu sistema operacional. Isto amplia o leque de ataques, fazendo com que arquivos executáveis com extensão .exe passem a ser alvo também. Mas em compensação, a codificação e funcionamento destes tipos de vírus não costumam fugir muito do nosso exemplo. Aqui está um exemplo de um vírus escrito em linguagem de montagem de um executável .com, um formato primitivo anterior ao .exe. Este vírus se trata do Mini44. Mini é um vírus que tem o objetivo de ser pequeno. O sufixo 44 se trata do seu próprio tamanho em bytes, ou seja, é um vírus de 44 bytes de tamanho. Ele sobrescreve os 44 primeiros bytes de execução de um programa .com no seu computador, fazendo com que o arquivo-alvo infecte outros programas executáveis também. Este vírus, diferentemente do nosso exemplo, sobrescreve o começo do programa-alvo, tornando-o inutilizável. O nosso, ao menos, preserva o fluxo de execução da vítima, o que contribui com a ocultação da sua presença. Ao final do vídeo de hoje, você aprendeu um pouco sobre o que caracteriza um vírus de computador e como montar um simples. Caso você queira estudar o código utilizado neste episódio com mais calma, você pode acessá-lo no link do GitHub que eu vou deixar aqui na descrição. Este foi o episódio e espero que vocês tenham gostado. É este o formato que eu gostaria de dar para este canal daqui para frente. É claro, caso vocês tenham sugestões de melhoria para o formato, podem deixar nos comentários que eu vou adaptá-lo para ficar cada vez mais interessante e melhor para todos. Este foi um episódio de KVR. Nos vemos na próxima live às 20 horas de sábado ou, caso você perca a live, neste mesmo canal, semana que vem. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com alguém que vocês acreditem que ache isso interessante, pois vai ajudar a crescer a comunidade. Caso vocês queiram dar um feedback mais próximo, estou deixando um link para um Discord nosso na descrição também. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.